Graça e a paz de Jesus, queridos. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. Nós queremos falar hoje, que é culto da família, sobre como devemos enfrentar e vencer aqueles que tentam destruir a família. 1 Samuel, capítulo 30, o versículo que nós iremos expor, o texto é um texto grande, que é do versículo 1 ao 30, mas nós iremos fazer a leitura de alguns textos. Você, por favor, abra 1 Samuel, capítulo 30, o texto é do versículo 1 ao 30. Mas eu vou ler alguns textos. Quando a igreja já tiver abrido um texto, por favor, digam amém. Amém. Então, glória a Deus. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Versículo 4. Então Davi e o povo com ele ergueram a sua voz e choraram, até que não tiveram mais força para chorar. E as suas esposas e as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jazreelita, e a Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava angustiada, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançará e sem falta recuperará tudo. Glórias a Deus. Ainda os versículos 17. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte. E não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 jovens, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas duas esposas. E não houve nada que lhe faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi recuperou tudo. Glórias ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nunca é demais orar. Nosso Pai, obrigado por tua presença, tua graça. Pedimos que nesse instante nos assista pelo teu Espírito, de tal maneira que aquilo que tu queres nos falar de modo pessoal, no culto, possa entrar em nosso coração, no interior da nossa alma, lá na casa mata, onde tudo acontece, e possa gerar transformação, mudança de emoção, de sentimento e de escolhas. Que possamos ser atingidos pelo poder transformador de tua palavra. E que possamos, Senhor, ter uma família abençoada. Este culto, Senhor, é efetivamente para dizer que o Senhor tem um cuidado com as famílias. E por isso que aqui estamos e queremos ouvir palavras eternas do Senhor para dirigir nossas famílias, e que possamos experimentar o teu poder, Santo Deus,
Poder sentar todos, amém. O tema da mensagem é enfrentando e vencendo os destruidores da família. Os destruidores aqui, de modo específico, são os amalequitas. É interessante entender que os amalequitas têm a sua origem em Esaú. É daquela origem que surge esse grupo de povos que se tornaram um povo hostil a Israel e que perseguiu Israel durante muito tempo, começando com Moisés. Os amalequitas, na época em que Davi estava nas suas batalhas como general de Saul, estavam em oposição e em processo de guerrilha contra Israel. Davi estava fugindo de Saul, porque Saul, por inveja, começou a, de fato, perseguir a Davi, com medo que Davi o substituísse, e também cheio de uma inveja. Eu gostaria de tirar o microfone, porque ele está me desconcentrando, porque está saindo as vagas, o eco. Então eu vou. Vocês estão me ouvindo aí, todo mundo? Onde se é pregador é isso, né, que a gente acaba falando. E aí, se não ouvir, você fala, não ouvi, aí eu repito. Porque eu estou me desconcentrando com o eco. Aí não está bom. Bom, mas, então, Saul começa a perseguir Davi vai fugindo de Saul com seu exército. E eles se tornam, por assim dizer, guerrilheiros. E eles se reúnem e atacam o inimigo, mas estão ali ainda fugindo. E Davi tem a chance de matar Saul em alguns momentos, mas respeitando a sua unção, ele não faz isso. Quando Davi sai para uma batalha, a sua família fica em Ziclag. Um grupo de amalequitas entra e leva todo mundo. Porque eles vendiam como escravos. Por isso que ele não mata ninguém. Ele leva crianças, mulheres, todas elas, para venderem. Agora imagine Saul quando chega, Davi quando chega, vindo de uma preparação para uma luta. Ele foi dispensado, porque o rei efetivamente não queria mais estar com eles, porque Davi estava com os filisteus e, na verdade, atacava os filisteus e ficava ali fingindo que estava com eles, mas de fato não estava. Ele estava fugindo de Saul. Davi continuava sendo israelita. Ele não perseguia Israel, ele não estava contra Israel, mas era uma estratégia para sobreviver. Note, primeira coisa importante. Aí o pastor, né? Pastor Agnaldo é show. Então, uma coisa importante. Em alguns momentos, nós temos que ter estratégias. Olha para Davi. Ele estava ali fugindo de Saul, mas ao mesmo tempo ele se infiltra entre os filisteus e causa um prejuízo grande aos filisteus. De tal maneira que, efetivamente, os filisteus foram realmente sofrendo prejuízo. Mas aí, quando ele se aproxima do conselho de guerra, os outros reis que constituíam os filisteus disseram, não, você não vai não, porque a fama de Davi já era grande. Todo mundo ficou com medo e disse, não. O rei disse, olha, Davi, eu não tenho nada contra você. Você tem me servido aqui, eu não vejo nada, porém, o conselho de guerra não quer que você fique. Então você está dispensado. Davi, então, voltou para onde estava a família, porque não estava envolvido mais na guerra. Muito bem. Quando chega em casa, agora imagine, você vem de uma viagem, doido para ver a família. Eu que já viajei por muitos lugares, às vezes ficava uma semana fora, e quando chega, você quer chegar em casa, quer ver a família. E quando Davi chega mais seus guerreiros,
o que é que eles encontram? O caos. Tudo virado, tudo invadido. E agora onde é que está os filhos, as esposas? Não tem ninguém mais, tudo vazio. O texto diz que todo mundo se desespera e começa a chorar. A amargura entra no coração. E agora eles querem inclusive culpar a Davi. E Davi quase é apedrejado. Porque o povo estava amargurado. E é isso que acontece quando a gente fica amargurado. Muitos casamentos acabam por causa de amargura. Por causa de coisas que não são curadas dentro da alma. E aí, efetivamente, o povo está sem saber o que fazer. Davi consulta a Deus. O éfode, na verdade, é tipo uma estola sacerdotal. E ali era onde eles se aproximavam para ter um contato direto com Deus. E Davi então pergunta a ele: Senhor, e agora como é que faz? Vamos perseguir? Nós não sabemos nem onde esse povo está. Deus diz: pode perseguir, porque vocês vão ter tudo de volta. Aleluia. Eu vou dar a vitória. E é isso que Davi faz com os seus guerreiros. E vocês viram aqui o final, claramente dizendo que Davi lutou e recuperou tudo. Não recuperou tudo. Tudo o que os amalequitas tomaram, Davi recuperou. Aleluia, Jesus. Eu quero aqui nos trazer 3 lições. Eu falo que nós precisamos enfrentar e vencer aqueles que são os inimigos da família. Aqueles que, debaixo do orquestramento maligno, têm o objetivo de acabar com o ser humano, efetivamente acabando com a família. E nós temos visto muitas coisas que mostram que a família está sob ataque. Ataque direto, frontal, inteligente, poderoso, maligno. E precisamos reagir. Precisamos enfrentar. Infelizmente tem pessoas que parecem que tomaram um chá de tranquilidade. As coisas estão acontecendo e eles estão atentos. As famílias estão sendo arrebentadas e eles não estão entendendo. Eu quero trazer 3 coisas importantes aqui, 3 lições. Primeira lição, no sentido de enfrentar e vencer a família. Primeira coisa, reconheça a presença e as consequências da atuação desse inimigo. Olha, quando eu atendo pacientes, primeira coisa que eu digo é: você precisa reconhecer o seu problema. Escute, ninguém se cura sem primeiro não reconhecer a doença. Se a pessoa fica dizendo que está tudo bem, e fica achando subterfúgios e desculpas para o seu mau hábito, para a sua tendência, enfim, ela não vai se curar. Ela não vai chegar ao ponto aonde há transformação. Agora note bem, olha para aqui para o texto. Você vê que o povo, primeira coisa que eles reconhecem, que eles estavam numa situação desesperadora. O texto diz que o povo começa a chorar de um jeito, e aqui são homens guerreiros. Quem está chorando aqui não é qualquer um não, são homens experimentados em guerra, guerreiros, homens valentes, homens poderosos. Mas diante daquela desolação de ter perdido a família, o texto diz que eles sentem profundamente. Eles começam a chorar. A expressão bacã, hebraica, quer dizer tipo soluço. Eles choravam de modo intenso. E o texto diz que eles choraram até ninguém ter mais força. Que desespero. Não faço isso não. Tem pessoas que estão vendo os filhos fora da igreja e não choram não. Não entendem o desespero que é isso. Você sabe o que é perder um filho por eternidade? Você sabe que é uma pessoa fora da presença de Deus? É parecido com isso aqui. Olha outra coisa interessante, o texto diz que eles começam a
está em uma reação um contra o outro. Por quê? Porque eles já começam a achar culpados. Porque quando há uma crise, o que acontece é que as pessoas querem um bode expiatório para explicar a situação. E ali, nessa questão aqui, é exatamente Davi. Eles agora se voltam para o líder maior que era Davi. E o texto diz, o autor diz, olha, porque eles estavam amargurados. A expressão aqui é marar, amargura. Eles estavam com amargura dentro do coração, porque eles perderam aquilo que era muito importante. Meus queridos, se nós não reconhecermos o que está acontecendo e muitas vezes o que de fato a família está passando, nós não vamos conseguir destruir o inimigo. Precisamos reconhecer a sua atuação, precisamos reconhecer o que ele faz. E nesse sentido, quando você olha para o texto, você vê algumas coisas aqui. Primeiro, você vê dor emocional. E não só isso. Você vê também crise relacional. Olhe bem, aqueles homens seguiam Davi tranquilamente, mas agora eles já estavam desconfiando de Davi. Sabe o que é isso aqui? É fruto da crise. A crise relacional se estabelece. A dor emocional impõe sua força. E a ruptura. As pessoas acabam se desprendendo uma das outras. Tudo isso acontece quando o inimigo entra na família, quando o inimigo coloca filhos contra pais, quando o inimigo tira nossos filhos da igreja, quando o inimigo nos afasta de Deus. Precisamos reconhecer a sua atuação. Precisamos reconhecer isso. Quando eu penso nisso, eu penso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo fez muita besteira. Magoou o pai, se afastou do eterno, viveu em promiscuidade, gastou dinheiro como se não fosse coisa nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se aquele jovem continuasse naquela vida, naquela tendência, naquele pensamento, naquele olhar, o que aconteceria com ele? Já estava passando fome. Olha só, um judeu não poderia e não pode comer, nem comer carne de porco, imagine comida de porco. Ele estava numa situação tão terrível, tão abissal, que ele estava com vontade de comer comida de porco e nem podia. Era proibido. O judeu estava tão desesperado que, não, eu como até a comida do porco, mas não tinha. Pastor, você está falando isso por quê? Porque o que é que mudou? Quando é que mudou a vida desse homem? Porque talvez falte a você exatamente essa atuação de reconhecer a realidade. Um dia eu falei com uma pessoa e disse, olha, primeiro passo, você precisa reconhecer e conversar com sinceridade com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós não somos sinceros com Deus. Nós usamos a máscara tanto tempo, tão profundamente, que a gente faz isso com Deus. Que horror! Nós às vezes chegamos e temos uma conversa com Deus como se Ele não fosse Deus, como se Ele não conhecesse nossa essência, como se Ele não soubesse o que pensamos. Eu posso falar uma coisa aqui, posso até estar pensando outra. Quanta gente que vem para o culto, mas não vem para o culto. Poxa, o senhor está doido? Não, não estou doido não. Tem gente que vem para o culto, mas está pagando lá no cheque, ó. Tem gente que vem para o culto, mas está com a cabeça na comida que deixou lá, está com fome. Começa a... Eu estou com fome, mas não estou pensando em tudo. Bom, você entendeu o que eu quero dizer? Mas com Deus não dá para fazer isso. Dá para fazer, às vezes alguém te pergunta uma coisa e você diz, mas não quer dizer, às vezes você está tão magoado, mas você não confia naquela pessoa, ou não tem intimidade, então às vezes não está tudo bem, mas não está tudo bem. Mas com Deus não dá para fazer isso. Não dá para dizer com Deus está tudo bem, quando não está tudo bem. Então, uma das coisas importantes que eu vejo aqui é exatamente o reconhecimento de que houve um prejuízo. O reconhecimento de que o inimigo entrou e que trouxe destruição e que fez algo efetivo. Agora, olha, escute bem, quantas vezes nós de fato não reconhecemos isso?
Nós estamos vendo os nossos filhos se afastando, o inimigo trabalhando, e a gente fica parecendo que está anestesiado, que estamos parados. Irmãos, precisamos orar e interceder pelos nossos filhos, porque a família está em guerra. Leia Efésios capítulo 6, que vai dizer claramente: nós estamos em guerra. A irmã está em guerra, por isso que oramos por ela, porque ela está em guerra. Porque olha só, a gente tem que parar. Agora eu vou falar uma coisa muito séria. Nós precisamos parar e entender uma coisa de modo definitivo. Precisamos entender que nós pertencemos a Deus. Aleluia, Jesus. Isso quer dizer que a sua vida não é mais sua de Deus. Então, se a vida não é mais minha de Deus, eu não devo nem estar questionando. Eu não tenho que dizer por quê, eu tenho que dizer para quê. Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, nem quero entender, mas me dê graça. Se está sofrendo, pede a Deus graça. Porque quando Paulo começou a orar a Deus, pedindo a Deus que tirasse o espinho na carne, que era uma coisa muito séria, ele não quis dizer o que era, mas ele disse que era um espinho que ficava ali, incomodando, barbaridade. O Senhor falou que para ele: eu não vou tirar o espinho, porque você precisa. Irmãos, tem coisa que Deus deixa na nossa vida porque precisamos. Porque se Ele nos deixar soltos, nós vamos nos perder. Mas olha só, escute isso: Deus não vai perder nenhum dos que é dele. Aleluia. Essa história dizer que Deus chama e deixa solto, isso é mentira. Levanta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse que não vai perder um só dos que Deus deu para ele. Os que Deus deu para Jesus ser o sacerdote salvador, ele não vai perder um. E é por isso que o Espírito Santo está aqui. E um dia o irmão Gil, num debate, o pastor perguntou e falou assim: você está querendo dizer que os crentes não vão se perder? Que garantia você tem? Eu olhei para ele, dei risada e falei assim: o Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora em Efésios, Efésios é assim que o Espírito Santo é a garantia. Aí fala de batismo do Espírito Santo, fala disso aqui no outro, e esquece de uma coisa fundamental: o Espírito Santo te carimba. Se você recebeu o selo do Espírito, você pertence a Deus. E o Espírito está ali para dizer: nesse aqui ninguém toca, e eu vou levar até o final. Aí está a palavra diz. Se querem dizer outras coisas, aí é outra história de cada um assume. Mas o que a palavra diz é isso que é o que eu creio. Então, evidentemente que tem situações que Deus vai impedir que você... Olha, escute, tem trabalho que Deus não deixou você entrar e você achou que era importante, mas Ele não deixou porque aquilo poderia ser uma destruição na sua vida. Aleluia, Jesus. Tem situações que nós não estamos entendendo. Tem coisa que vem para despertar, tem coisa que vem para trabalhar a nossa mente, para mudar nossos sentimentos, mas a gente precisa de uma única coisa, que é o grande desafio de todo crente: depender de Deus. Aleluia. Depender de Deus. Foi isso que Davi fez. Sabe o que fez? Segunda lição. Então, a primeira lição, reconheça isso. Assim como o jovem, o jovem que se afastou, o filho pródigo, como eles dizem, ele caiu em si. O texto está claro. Quer que mudou a vida dele? Ele caiu em si. Ele disse: meu Deus, os empregados do meu pai comem com fartura, eles vivem uma vida maravilhosa, eu estou aqui passando fome, vou voltar, não tenho mais condições de ser filho dele, mas vou dizer: Senhor, Pai, me receba como empregado. Precisa reconhecer, Senhor, isso aqui está dentro de mim, eu estou pensando desse jeito, eu estou sentindo isso aqui, e eu não deveria, porque eu sou tua filha, então me ajude. Tem gente que não foi curado ainda, porque não está reconhecendo realmente diante de Deus as coisas. Precisamos fazer isso. Primeiro passo: reconheça que o inimigo está ali, está agindo. Ou vocês acham que quem tira nossos filhos da igreja é quem? É Deus? Não é não. E o inimigo trabalha, a Bíblia diz que ele vem matar, roubar, destruir. E diz que ele faz isso com uma eficácia que ninguém pode impedir. Então ele cria situações, ele coloca amigos, ele cria conjunturas para afastar nossos filhos da graça de Deus.
para afastar nossos filhos da pregação do Evangelho, porque só tem uma coisa que transforma o ser humano: é o Evangelho da graça. Só isso transforma, porque só o Evangelho tem poder de entrar nas regiões mais profundas do nosso ser, lá no submerso, lá no submundo, lá onde as coisas acontecem. Só o Evangelho entra lá. Terapia não entra, não tem nada que entra neste lugar, só o Evangelho. E então o que o inimigo quer é afastar as pessoas da igreja, afastar as pessoas do Evangelho, ou então fazer com que as igrejas preguem o seu Evangelho, um Evangelho peculiar, minúsculo, sem a singularidade do Evangelho do Espírito. E o que tem acontecido? As pessoas estão amontoando os templos, mas vivendo sem transformação. Estão amontoando os templos, mas sem libertação. Estão amontoando os templos, mas vivendo em mentiras e ficções. Precisamos acordar para isso e pregar o Evangelho de que Jesus está aqui para entrar e transformar as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Primeiro passo é esse. Segundo passo, coloque Deus na luta. Porque não basta só reconhecer. Bem, reconheça, mas traga Deus para a luta. Coloque Deus na luta. Tem mulher que quer mudar o marido brigando, murmurando, falando mal dele, chorando, desesperada. Está errado isso. Se você é crente, coloque Deus na luta. Aleluia, Jesus. Porque todo mundo chorando, desesperado, todo mundo ali sem saber o que fazer, e culpando um, e culpando o outro. E às vezes quando a família está em crise, a mulher culpa o marido culpa a mulher, e culpa filho, e a gente tem que parar. E dizer, vamos fazer Deus, vamos orar. Vamos fazer Deus para esse negócio agora? Vamos deixar Deus operar? Vamos deixar Deus fazer isso? De vez em quando minha esposa fala agora, eu digo, olha o seguinte, você já orou? Já está errado, né? Ore, pergunte a Deus o que você vai fazer, chama Deus. Mas eu não estou conseguindo. Estou querendo emagrecer, mas não consigo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, bora. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo mais parar de comer. Me ajude. Deus sai parte de mim com o seu espírito. Gente, é desse jeito. Eu já perdi uns 8 quilos. Eu falei, Senhor, eu preciso emagrecer, porque senão eu vou ficar na faca de novo. Então me ajude. Eu já olhava perto com Deus, mas eu não estou conseguindo. Então me ajude a receber. O que aconteceu? Aí como é que Deus vai chamar as conjunturas? O menino vai, pastor, você não pode dar aula de golpe pra gente não? Você é professor de golpe e tal? Eu falei, posso. Aleluia. Eu posso. Aí segundo embate, você não dando aula. Quer dizer, já comecei a emagrecer. Eu já me motivo. Porque às vezes você não se motiva e tal. Aí eu estou me motivando. Já estou afinando. Mas eu coloquei Deus no negócio. Aí sabe o que acontece muitas vezes? A gente pensa que Deus é só para as coisas grandes e tal. Mas não é para as pequenas. Tudo que diz respeito a você, Jesus diz, é meu. Aleluia. Tudo. Então, olha, seu marido está tratando bem toda a Deus, deixa de ficar brigando. Às vezes está na hora de você calar, de você parar. Eu contei uma vez de uma senhora, era da igreja, o marido dele para tirar da igreja, e bebia, e quando ele chegava bêbado, ela perdia a paciência, e botava para dormir fora da cama, e aquele negócio todo terrível. Até o dia que ela recebeu uma mensagem, Deus falou com ela e disse para que ela descansasse. Primeira vez que ele chegou bêbado, todo cheio de vômito. Você sabe que o negócio não é fácil. A roupa de vômito. Ela recebeu ele, levou para o banheiro e deu banho. E depois ele ficou no quarto. Ele acordou outro dia todo escabriado, sem entender. E foi para o trabalho. E aí ele, outro dia, estava ali, ela tranquila. E ele falou, rapaz, essa mulher está me traindo.
está acontecendo algo, tem algum, está acontecendo algo. E ele ficou apavorado. Mas ele ficou tão apavorado que uns 6 dias ele disse assim: olha, eu vou em casa. Pediu para ir cedo em casa e foi em casa cedo, não chegou no horário. Chegou umas 2 horas antes, porque ele queria pegar a mulher na situação. E aí ele entra igual um gato. Quando ele chega no quarto, o que é que ele contempla? A mulher orando por ele, chorando. Senhor, me perde meu marido. Não deixa as pessoas levarem ele para beber dessa forma, para tirar o sustento da família. Ele é um homem bom, abençoa. E ela está ali chorando diante de Deus. Ele sai, volta de mansinho e se manda. Aí volta, não sei se voltou para o trabalho, alguma coisa. Eu sei que chegou o final de semana, chamaram ele para beber, ele falou: vou não beber não, vou para casa. Domingo pela manhã ele chama, presta atenção, domingo pela manhã ele chama a mulher e fala assim: hoje eu quero ir na igreja com você. De manhã. À noite ele foi, a mulher ficou olhando assim. E ela tinha esquecido, né? Eu acho que esqueceu que orou pelo marido, né? Que mudou a postura, que começou a depender de Deus. Muito bem. Na hora do apelo, quando ela olha para o lado, o marido já está na frente. E aí ele pede para falar para a igreja. E ele fala assim: olha, eu estou decidindo hoje, essa noite, porque Deus usou minha mulher para mudar a minha vida. E aí ele fala que chegou, ela estava orando, e a atitude dela mudou, e aquilo falou tão profundamente dentro dele que o transformou. Você está entendendo o que eu quero falar com isso? Porque às vezes falta dependência, às vezes a gente quer resolver com a força da nossa mão, com as nossas estratégias. Mas olha aqui para Davi, ó, o que é que Davi faz? Davi primeiro se anima no Senhor. Está todo mundo acusando ele, está colocando ele como bode expiatório, como responsável de tudo, e ele se concentra em Deus. Ele fala: Senhor, me ajude. E o texto diz que ele ganha ânimo. E aí ele diz: chama o sacerdote, traz aí o efó, preciso falar com Deus. Então agora ele vai e conversa com o Senhor e diz: Senhor, e agora? Eu vou ou não? Ou seja, ele diz assim: e aí, Senhor, eu vou perder minha família ou não? O Senhor vai me dar, eu posso ir? Porque eles não sabiam onde aquele povo estava, e eles se escondiam, eles sumiam. Então seria muito difícil para Davi sozinho recuperar, mas ele confiou em Deus. E o Senhor fez o quê? Disse o que para Davi? Vá, que você vai recuperar tudo. Tudo que você perdeu, pode ir. O texto diz então que eles vão, e aí vem um egípcio e que viu o povo onde estava. Eles deram mel, pão, e ele diz: olha, eu sei onde é que estão, eu levo vocês até lá. Quer dizer, quem trouxe aquele egípcio? Foi Deus. Olha como Deus vai movendo as situações. Sem aquele egípcio eles não iam conseguir achar aquele povo. Mas escute isso: Deus continua no trono. Deus continua sendo Deus. Deus continua transformando. Então não abra a mão do seu filho, não abra a mão do seu esposo. Lute, coloque Deus na causa, confie no Senhor. Porque Davi e os seus guerreiros não tinham nada concreto, não sabiam nem onde estavam, eles só caminharam. Deus providenciou um guia e levou até os amalequitas. Isso já aconteceu outras vezes na vida de Davi. Olhe bem. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi não venceu
Golias, porque era poderoso. Davi era um jovem, não tinha expertise. Meu Deus. Não tinha expertise, talento militar. Mas ele tinha uma coisa que os militares não tinham. Porque Golias ficava assim, ó, de um lado para o outro. Quem é que vai me enfrentar? Quem é que vai me enfrentar? E não tinha um guerreiro que fosse enfrentar. Um gigante enorme. Quase 3 metros. Davi também não é como dizem aí, que fica ensinando para a criança, que Davi é um adolescentezinho desse tamanho. Tem que ter cuidado também. Davi era um homem. E era um homem forte. Só que era jovem, claro. Mas não era nem adolescente, ele já era um jovem. Muito bem. Qual foi a motivação de Davi? Está no texto. Você vem contra mim com tudo que você tem aí. Agora eu vou com o Senhor dos Exércitos. O texto diz que ele pegou a pedra e matou Golias. Vocês entenderam isso? Nós temos o mesmo Deus. Nós temos o Espírito conosco. Então é evidentemente que temos todos os recursos e tudo o que é necessário para enfrentar o inimigo. Para não permitir que ele destrua a nossa família. Para não permitir que aqueles que estão sendo afetados por ele continuem. E nós podemos sim recuperar tudo. O texto diz claramente que o Senhor pode nos dar tudo, restituição. Mas eu preciso entender isso. Lembra da mulher hemorrágica? Ela precisou enfrentar, passar pelas pessoas. Alguém poderia ver que ela estava sangrando e poderia matá-la de imediato, porque era impura, não podia estar no meio do povo. Mas ela enfrentou tudo, porque ela tinha uma única questão. Ela dizia assim, ó: se eu tão somente tocar na sua roupa, ele nem precisa, eu não vou conversar com ele, eu só quero tocar. De longe, se eu só tocar, eu vou ficar curada. Sabe o nome disso? Fé. Porque muitas vezes a gente confunde crença com fé. A Bíblia diz que o que salva é a fé, o que transforma é a fé, e o que faz com que nós nos conectamos em Deus é a fé. Muitas vezes eu só tenho crença. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na igreja, eu creio no Espírito Santo, beleza. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz que os demônios também creem. Os demônios sabem quem é Jesus, eles sabem disso tudo. Tiago diz que eles ainda estremecem. E tem crente dentro de igreja que nem estremecer não estremece. Então qual é a diferença? Fé. Chame Deus para a luta, mas creia nisso. Creia que Deus. Agora também creia outra coisa. Que Deus não está subordinado à sua vontade. Creia também que talvez Deus tenha outros planos. Por exemplo, nós estávamos para alugar um local em Canavieiras agora, perto de setembro, para a plantação, que a gente está fazendo um trabalho com o pessoal. Só que Deus falou, não é agora, não tem. Eu nem discuti, está tranquilo. É o tempo dele. Sabe por quê? Porque eu sirvo a ele. Eu não sou servido por Deus, eu sirvo ao Senhor. Então vai ser do jeito dele, da forma dele. Porque quando eu confio nisso, está tudo certo. Mas quando eu começo a chutar, aí tem muito indivíduo que é assim, ó, quer casar, gosta do cara, mas o cara não é para ela. Deus está querendo livrar. E ela fica ali, ó. Deus faz o quê?
depois vai colher o resultado, não adianta chorar. Não adianta chorar. Então dependa de Deus. Creia que Ele é real, que Ele cuida de sua vida, que seus cabelos estão contados, que não tem coincidência, nem nada inusitado nesse caminho, que o Senhor lhe conhece, que você tem o destino na mão de Deus, que Ele tem o destino nas mãos dele, o nosso destino nas mãos dele, que o dia certo vai acontecer, mas enquanto não for o dia, é dia de vitória, de caminhar. E se Deus está querendo e te colocando nessa situação, não chore, não reclame, chore até pode, mas não reclame, peça graça. Senhor, me dá graça. Paulo disse que é tão poderoso isso que ele diz, olha, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco? Então você está talvez na situação extremamente boa, certa, adequada para ser tremendamente usado por Deus, porque Deus detesta soberbos. E muitas vezes nos colocamos numa condição de soberbia, de uma atitude totalmente soberba, e Deus quer que a gente, desça. Sabe qual é o termo hebraico para humildade? Literalmente quer dizer ficar de cabeça no chão. Sabe o que quer dizer humildade? É você se dobrar no chão, diante da glória de Deus. Isso é ser humilde. E tem muita gente na igreja que infelizmente é arrogante.